Escritor, filósofo e advogado, dramaturgo profundamente identificado com as raízes culturais brasileiras e sertanejas, Ariano Suassuna é um dos maiores representantes da literatura brasileira. Autor de obras-primas como Alto da Compadecida e Romance da Pedra do Reino, o escritor morreu em julho de 2014, aos 87 anos. No programa de hoje, dedicado ao poeta incansável na defesa da cultura nordestina, tem entrevista com Juliana Lins. Ela é autora, junto com Adriana Vitor, do livro Ariano Suassuna, um perfil biográfico. E Gláucia Rodrigues também é a nossa entrevistada. Ela é atriz, produtora e diretora criativa do espetáculo Alto da Compadecida, o texto da dramaturgia brasileira mais montado e adaptado desde a estreia em 1956. Cidade Leitores começa agora. Juliana Lins, o que motivou você e a Adriana Vitor a escreverem esse perfil biográfico de Ariano Suassuna? Eu fui casada com André Diniz, que é um pesquisador e historiador, e a gente tem juntos uma série de livros para a editora Moderna que se chama Mestres da Música no Brasil, e são biografias para crianças, são para o público infanto-juvenil. E o André, muitos anos depois, me deu a ideia, a gente conheceu o Ariano através da Adriana Vitor, e aí ele veio com essa ideia, por que vocês não fazem um perfil, uma biografia do Ariano? Eu achei uma ideia muito ousada, mas ao mesmo tempo a Adriana Vitor era uma pessoa de muita confiança e muito próxima a Ariano. Então ainda tinha o apoio do Ariano, Tinha, né? Então, fazer assim, quando isso chegou a ele foi um incentivador e se mostrou. Ótimo. E aí a gente falou, não, então vamos... para fazer esse livro, a nossa principal fonte de consulta, além de toda a obra dele e das coisas que já tinham sido escritas sobre ele, a gente fez uma longa entrevista com ele. E aí a gente fez uma ordem meio cronológica, mas aí a gente achou que os boxes e os acontecimentos da vida, não só da vida dele, como da vida do país, como outro, né, coisas que eram citadas. Mas esses complementos, eles estão colocados de forma separada, né? Porque os fatos da vida e os fatos profissionais, eles vão na narrativa se sucedendo. Isso vem da linguagem para um público juvenil? Na verdade, ele tem um recorte um pouco para um público juvenil e para um público em geral que não conhece ainda esse personagem, né? Então, a gente também acha que se isso tivesse colocado dentro do texto, acaba ficando um texto pesado. Você para a narrativa para falar da Revolução de 30, você para a narrativa para falar de Capiba, você para a narrativa, né, para falar do movimento armorial, você interrompe a história, que é o humano. Para dar detalhes, né? Porque a interromperia para dar detalhes desses fatos que não fazem parte exatamente da vida e da vida profissional, né? Que vai envolvendo muito o leitor e também as fotos, porque o livro tem bastante fotos. Isso faz a gente também dar aquele mergulho, né? Por exemplo, o palácio onde nasceu Ariano Suassuna, que foi um garoto que apesar disso, foi um grande defensor da arte popular, né? O pai dele era um político, o pai dele tinha sido presidente da Paraíba, quer dizer, o equivalente a governador da Paraíba hoje. E Ariano nasceu no palácio, que é uma história pitoresca, porque a gente até conta que anos depois, ele já escritor, ele voltou a esse palácio para uma cerimônia para a qual ele tinha sido convidado, e aí ele foi barrado na porta. Por que eu não posso entrar? Eu sou convidado da cerimônia. E aí a pessoa falou, não, porque o senhor não está trajado de forma adequada, não está com terno e gravata. E aí ele falou, curioso isso, é a segunda vez que eu venho nesse palácio. E a primeira vez eu estava nu.
e ninguém se incomodou com o fato. E a primeira vez a que ele se referia era o nascimento, quando ele né? nasceu. E aí depois alguém no cerimonial, alguém que viu que ele estava barrado na porta, ele acabou entrando e tudo mais. Mas era um caso como tantos e tantos que ele adorava contar e contava de maneira primorosa, né? Todo mundo aqui sabe que a mulher do padeiro engana o marido. Não! Sabe? Mas não sabe que foi comigo, entendeu? E mesmo ela já me deixou pronto. Uma vez, João, uma vez não consigo mais me esquecer. Mas olha, não quer mais nada comigo. Nem pode querer, Chico. Você é um miserável que não tem nada. Qualquer brasileiro que entre em contato com a obra do Suassuna vai ter um caso de amor eterno com ele. Não só os brasileiros lá fora também, mas é porque o Suassuna, ele é ele prima pela nossa cultura, né? Você tá aí, o gato não descome dinheiro, coisíssima nenhuma. Descome o que todo gato descome. Ah, mas você me paga. Eu tenho culpa de sua mulher só gostar de bicho? Só gostar de bicho não, porque ela casou comigo. Sua diferença pra bicho é muito pouca, padeiro. O quê? Gláucia Rodrigues, o caso de amor entre a Companhia Limite 151 e a obra de Ariano Suassuna não é de hoje, né? Como é que vem evoluindo essa relação até vocês chegarem à montagem maravilhosa do Alto da Compadecida? Então, em 2008, a gente decidiu montar o Santa e a Porca, porque o texto, em 2007, faria 50 anos de escrito e o próprio Suassuna faria 80 anos de vida, como fez. A gente estreou em 2008 com um espetáculo dirigido pelo João Fonseca, indicado a vários prêmios Shell. Depois veio o Alto da Compadecida. E querem saber do que mais? Vão se danar todos, padeiro, sacristão, bispo, padre. Eu já tô cheio! João Grilo! João Grilo! João Grilo! Faz o favor de não me irritar, senão dou um tiro na cabeça do Chico. O que vocês trouxeram de diferencial para essa montagem? Engraçado, o Alto da Compadecida, você assistiu e você já devia conhecer o texto, ele nunca é montado na íntegra. Porque o texto começa com a apresentação de dois palhaços. Ele se passa num circo. E os dois palhaços se dizem a voz do Suassuna. A história é extremamente comovente, a história de Chicó e João Grilo, né? E então as pessoas sempre privilegiam partir começando da história. Qual foi o nosso diferencial? A gente pensou, o alto com os palhaços feito num circo nunca foi feito. Por que não? Alto da Compadecida! O julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da moralidade. Alto da Compadecida! A intervenção de Nossa Senhora no momento propício para triunfo da misericórdia. Alto da Compadecida! Agora, você faz o personagem central da peça principal, que é João Grilo. Tá? Primeiro fala pra gente como é que você vê esse personagem. Ele é um personagem, o João Grilo, que ele é típico das comédias clássicas, né? Ele é a voz popular, é a voz da razão, é um desfavorecido, como nas comédias do Mulher também, né? Sempre a empregada que tem a voz da sabedoria, a sabedoria popular, né? O João Grilo é isso. Por que você não passa com um amarelinho muito do safado? Mas se esqueceram de botar isso na minha certidão de idade. Não é que você queria dizer que o cachorro de Antônio Moraes estava doente e fazendo chamar a mulher dele de cachorra! A safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito pior enterrar um cachorro em latim como se ele fosse cristão. Juliana Lins, então, Ariano Suassuna, que nasceu em Palácio, logo se mudou para o interior da Paraíba, né? Num acidente trágico que o pai, na Revolução de 30, por conta da Revolução de 30, foi assassinado por motivos políticos e aí a família teve que se mudar. Esse fato trágico interferiu, determinou rumos na carreira de Ariano Suassuna? Ele assumia isso? Essa morte do pai é uma coisa que é absolutamente marcante em toda a vida dele. Ele sempre vai voltar a essa figura do pai
dizendo que ele vai ser sempre aquele menino que tenta buscar, através da sua obra, através do que ele escreve, a figura paterna, através do que se diz sobre ele também. E aí esse menino sai, né, da capital e vai morar no sertão da Paraíba, em Itaperoá. Isso. Né? Nessa cidade passa boi, passa boiada e passam os circos. E tem teatros. Quer dizer, a infância de Ariano Suassuna foi muito povoada por essas figuras. Não é? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu li aqui uma frase que ele mesmo diz que o palhaço que apresenta o Alto da Compadecida é o palhaço Gregório, né, que vinha de vez em quando com o circo, era frequente, né, esse circo na cidade dele em Itaperoá. Nesse lugar da infância, ele primeiro era um devorador de livros, que é até o nome do primeiro capítulo da biografia, quer dizer, ele leu muito. E aí tinha essa curiosidade que ele mesmo nos contou, e a cada página lida ele comia um pedacinho da página. Então, ele realmente adquiriu o hábito literal e metaforicamente de devorar os livros. Isso também perpassou a vida inteira. A figura dos palhaços, que muitas vezes era uma dupla de palhaços, né? Muitas vezes não era só um palhaço, mas tem sempre o palhaço mais esperto e o mais abestalhado. Esse formato de circo também é uma coisa que depois ele tentou levar para você poder fazer peças, espetáculos teatrais e as próprias aulas de espetáculo que depois ele vai criar em qualquer lugar. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida com mais detalhes sobre vida e obra de Ariano Suassuna. Até já. Voltamos com Cidade de Leitores. O programa de hoje é uma homenagem ao escritor, poeta, dramaturgo e ardoroso defensor da cultura popular brasileira, Ariano Suassuna. Morto em 23 de julho de 2014, no Recife, aos 87 anos, o escritor teve sua vida contada no livro Ariano Suassuna, um perfil biográfico. A autora Juliana Lins fala sobre o livro em entrevista que se intercala com os comentários de Gláucia Rodrigues sobre o Alto da Compadecida. Ela é atriz, produtora e diretora criativa do espetáculo. Juliana, uma das partes mais saborosas do livro é a que conta o namoro e casamento de Ariano Suassuna com Zélia de Andrade Lima, é isso? O que você acha de mais interessante? O que te encanta dessa história? Essa história é linda, né? Diz ele que Zélia notou Ariano primeiro. Você conta aqui que até anos antes, coisa de 2, 3 anos. Antes deles se falarem. Numa passagem tão gostosa, não é? Muito boa. Porque ele pula a cadeira do cinema, né? A fila de cinema. Ele, em vez de ir até o final da fila, ele pula de um lado para o outro, né? Exatamente. Salta aquelas cadeiras e ela fica encantada com aquilo. E aí ela achou aquilo incrível, ficou encantada com aquilo. E ele ria contando essa história e dizia, mas veja só que cabeça, a de quem pulou e a de quem admirou. E aí, na verdade, eles foram se conhecer 3 anos depois, eu acho. Ela era muito criança, ela tinha 13 anos nessa época. E ele 17, também é bem de garoto fazer isso. Exatamente. Ariano encontrou Zélia, ele encontrou um amor, que seria o amor da vida inteira, né? Uma grande parceira. Coincidentemente ou não, ele encontrou o humor nesse momento. Porque até então, a obra dele, ele já tinha escrito algumas coisas, já tinha escrito algumas peças, já tinha escrito poesia, ele começou a escrever poesia muito cedo, mas era tudo muito marcado ainda talvez pela tragédia da morte do pai, por sentimentos muito pesados. E a partir de Zélia, ele escreveu uma peça chamada Torturas de um Coração, e aí é o comecinho já de uma pitada de humor que vai marcar o dramaturgo e o escritor Ariano Suassuna depois.
Mas seu cavalo, como foi? Como é que foi? É. Foi uma velha que me vendeu barato porque ia se mudar, mas recomendou todo o cuidado porque o cavalo era bento. João, só podia ser mesmo, porque cavalo bom como aquele eu nunca tinha visto. Uma vez, corremos atrás de uma garrota das 6 da manhã até as 6 da tarde, sem parar em nenhum momento. Glaucia Rodrigues, como é essa parceria com o Chicó? Como é que você vê a parceria de João Grilo com o Chicó, que está quase sempre envolvido nas tramóias, né? Exatamente. O Suassuna dizia que o João Grilo e o Chicó eram o Arlequim e o Pierrot. É como se eles fossem complementares. Eu acho que o João Grilo, ele precisa do sonho do Chicó para se manter vivo. Saí tangendo os bois e, de repente, eu avistei uma cidade. Você sabe que eu comecei a correr na ribeira do Taperoá, na Paraíba? Pois bem, na entrada da rua eu perguntei para o homem onde é que estava. Ele me disse que era apropriado do Sergipe. Sergipe? Chegou, como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Eu tinha corrido até lá no meu cavalo, só sendo bento mesmo. Chicó, e o Rio São Francisco? O Rio São Francisco só podia estar seco nesse tempo, né? E essa crítica a instituições poderosas da nossa sociedade, como a igreja, por exemplo, né, nas figuras de sacristão, padre e bispo. Engraçado que o Suassuna, ele era um católico fervoroso. E a crítica dele a essas grandes instituições é que quando essas grandes instituições elas vão mal, elas vão muito mal, porque elas têm muita representação. Em 55 tinham muito mais até que hoje em dia. E o Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, ele vai se envolvendo, ele envolve essas três instâncias, né? Que é sacristão, o padre e o bispo na mesma tramóia para mostrar o quanto eles são fracos em relação ao poder e ao dinheiro, né? Exatamente, fracos de caráter. Quando, no entanto, teriam que ter a maior responsabilidade, já que quanto mais alto é o poder, mais personalidade e virtudes você tem que ter, assim diz Jesus, né? Eu imaginava que o senhor era muito menos queimado. Dane-se o Senhor! Mas com que autoridade está repreendendo os outros? O senhor foi um bispo indigno da minha igreja. Mundano, autoritário, soberbo. Muita oportunidade teve de exercer a sua autoridade, santificando-se através dela. A sua obrigação era ser humilde. Pois quanto mais alta é a função, mais generosidade e virtude requer. Juliana, o movimento armorial, que defende a criação de uma arte erudita brasileira a partir das raízes populares da nossa cultura. Por que Ariano lançou naquele momento, 1970, esse movimento, o que acontecia, como estava a vida dele nessa época, e o que mais se inspirou o escritor para formular todas essas ideias? Na verdade, criou, inclusive, esse termo armorial como sendo um adjetivo, né? Porque armorial, inicialmente, é um substantivo que designa um livro que reúne brasões e insígnias da nobreza. E aí ele achou que essa palavra armorial podia servir para mais usos, né? Não vamos deixá-la abandonada lá no seu significado antigo e medieval, vamos trazer ela para hoje. E aí criou o movimento armorial, que pretendia e pretende, e continua ainda vivo, trazer a cultura popular e todo o romanceiro popular nordestino e toda a música, todos os instrumentos e tudo que simboliza esse universo para um nível, um status de erudição, né? Por que a cultura popular precisa ser considerada uma cultura menor? Então, a ideia, na verdade, era um pouco essa, era equiparar o popular ao erudito num mesmo lugar. Muito bem, nós vamos para o último intervalo e na volta mais sobre vida e obra de Ariano Suassuna. Até já. Voltamos com Cidade de Leitores,
homenageando hoje o escritor Ariano Suassuna, um dos maiores representantes da literatura brasileira. Juliana Lins é a nossa convidada. Ela é autora, junto com a Adriana Vitor, do livro Ariano Suassuna, um perfil biográfico. Gláucia Rodrigues, atriz, produtora e diretora criativa da montagem do Alto da Compadecida pela Companhia Limite 151, também é entrevistada no programa de hoje. Juliana, o Romance da Pedra do Reino é considerado por muitos intelectuais brasileiros como a obra-prima de Ariano Suassuna. Eu queria que você contasse pra gente qual foi a maior fonte de inspiração de Ariano para escrevê-lo. O Romance da Pedra do Reino, ele tem inspiração num episódio histórico em que alguns fiéis do sebastianismo, que era um movimento de pessoas que seguiam o rei Sebastião, esses seguidores do sebastianismo achavam que esse rei, que tinha morrido neste local, seria desencantado, né? Como se... e que para isso precisaria haver sangue. Então, pessoas se mataram e muito sangue foi derramado nesse lugar numa crença de que de que as pessoas que estavam ali e o próprio rei dessa seita, era uma seita. Exatamente. Mas Ariano pegou isso como a espinha dorsal, como a principal inspiração para a criação desse romance eternizado e que está aí, que realmente... É uma epopeia. É uma epopeia narrada por esse cidadão, né? Por esse personagem que é o Quaderna. Isto aqui é lugar sério! Calma, rapaz, calma! Você não tá no inferno, não! Lá sim é um lugar sério. Aqui a gente pode brincar à vontade. É o Deus do passinho. Ei, parou! Gláucia Rodrigues, como é que o diretor, o Sidney Cruz, orientou vocês todos no tratamento com essas figuras sagradas, né, de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, e mítica, como o diabo, né? Como era esse tratamento para ficar uma coisa assim, com o falar nordestino, com a ingenuidade dos personagens? Eu acho que o principal dessas figuras é que ele fala principalmente em humanizá-las, não ter aquela divindade afastada, né, cultuada, um Jesus que, na verdade, é verdade. A gente tem um Jesus europeu, porque o Jesus não tem olho azul, não é branquinho de olho azul mesmo, né? Ele é judeu árabe, quer dizer, ele é mais escuro, né? Senhor, eu, por mim, nunca tive preconceito de raça. Mentira! Só batizava os meninos pretos depois dos brancos. Mentira! Muitas vezes, senhor, eu batizei os pretos da frente. Muitas vezes não! Outras vezes! Mesmo essas poucas, quando os pretos eram ricos. Prova, senhor, de que não me interessava pela cor e sim pela posição social e o dinheiro, não é, Padre João? Fala aí. Olha, o carinho do Suassuna pelo povo brasileiro, eu acho que é uma das nossas maiores heranças. Quem gosta de tristeza, é o diabo. Que esse camarada aí, tudo que a gente diz, ele enrasca a gente, dizendo que é falta de respeito. É a máscara dele, João. Como todo fariseu, o diabo é muito apegado às formas exteriores. Esse aí é um fariseu consumado. Eu protesto! Eu já sei que você protesta, meu velho. O que eu posso fazer? Discordar da mamãe que eu não vou. Juliana, você tocou num ponto que eu queria falar, que é o fato de vocês terem incluído aqui no livro uma lista dos livros que foram fundamentais na formação do escritor Ariano Suassuna. Por que vocês tiveram essa ideia? Então, a gente começou o livro falando de um devorador de livros, né? A gente começou até essa conversa também falando de um devorador de livros. Então, a gente tratou os livros que ele lia quase como personagem, como a gente tinha acesso a ele, a gente pediu para ele fazer essa lista. Então começa com a coletânea O Tesouro da Juventude, formidável Tesouro da Juventude, obras completas de Monteiro Lobato, Tarzan, contos populares do Brasil de Silvio Romero, não é? E aí tem Dostoiévski,
tem Tolstói, né? Tem Ana Karenina, que eu acho também o maior romance de todos os tempos. Me diz uma coisa agora, Juliana, que livro que você indicaria para o nosso espectador? Eu gosto muito de um escritor, agora também, que é amigo também, é próximo, eu vou aproveitar para falar dele, que é o escritor angolano Ondjak. E ele tem vários livros. E aí, nesse caminho também do Ondjak, que é um expoente da literatura angolana, mora aqui no Brasil, mora no Rio de Janeiro, vive no mundo, porque vive... Ele mora em Laranjeiras até. Mora tem em uma Laranjeiras, crônica linda sobre Laranjeiras dele, que foi publicada, e eu não consigo entrevistar Ondjak, porque ele não para no Brasil. É difícil. Já conheço os livros dele, todos, a infância, quando ele narra, como aprendeu com os professores cubanos. É tão interessante, mas não consigo, ele não para no Brasil. Interessante, é muito. E aí tem A Avó de Zanove, que eu adoro. E um que é mais recente, que se chama A Escuridão, A Bela Escuridão, Uma Bela Escuridão, que é lindo, assim, muito... E é uma coisa meio que pega vários públicos, porque ele foi lançado como infanto-juvenil, mas, na verdade, ele é encantador para os adultos também. Então, é um livro muito bacana que eu recomendo. Juliana Lins, muito obrigada pela entrevista, sucesso para sua carreira de biógrafa. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.